Boa noite, meu nome é Beatriz e como a professora Ana, né, já falou, o nosso trabalho foi sobre as metodologias ativas e os seus impactos na formação profissional dos estudantes da educação à distância, tá? Como ela também já falou, fomos aí uma dupla nessa jornada, eu e Igor. Tá? Pode passar o slide, por favor. Então, para começar, o que seriam essas metodologias ativas, né, que às vezes a gente escuta falar e não entende muito, e principalmente no nosso caso aqui, como é que elas atuariam, né, na educação à distância, né? Essas metodologias, elas seriam métodos, né, onde o aluno, ele tenha um papel mais ativo no contexto do ensino-aprendizagem, tá? Não seria aquela coisa mais comum, digamos assim, daquela educação bancária, né, que a gente chama, que o professor estaria ali só passando os seus conteúdos, né, numa apresentação oral, geralmente, enfim, com algum suporte, como, sei lá, um slide, uma coisa desse tipo, né, e essas metodologias, elas viriam justamente para ser um diferencial ali no ensino, né, para fazer com que o professor fosse visto, assim, mais como um mediador do ensino, um tutor, aquela pessoa ali que está, sim, para passar conhecimento, mas está mais para fazer com que o aluno, ele corra atrás também do conhecimento, ele não fique só parado, esperando que o conhecimento venha, né, mas que ele também vá em busca dos seus conhecimentos, né, são abordagens, essas metodologias ativas são abordagens que visam tirar o estudante, digamos assim, daquela passividade, daquela coisa só da ficar ali quieto, parado e só, né, escutando, por exemplo, vez por outra fazendo algum tipo de pergunta, né. As metodologias, elas procuram trazer o estudante ali para o centro do processo de ensino-aprendizagem, né, como eu já falei, para fazer o estudante ele ser mais participativo e não ficar só, digamos assim, absorvendo, né, ele também indo em busca do seu conhecimento. E duas metodologias que são, assim, mais comuns, digamos, para o ensino EAD, especificamente, é a sala de aula invertida, por exemplo, que faz com que o professor, o tutor, enfim, traga tarefas específicas para que o aluno possa pesquisar sobre determinado conteúdo, né, antes de uma aula, por exemplo, né, para que ele já venha com uma certa bagagem para essa sala, certo? E também outra metodologia é o que em inglês tem a sigla que a gente chama de PBL, que em português a gente chama de aprendizagem baseada em problemas, né? Seria o uso de problemas para a construção de conceitos. Enfim, o PBL ele também está sendo muito utilizado atualmente, por exemplo, nos cursos de saúde, né? Por exemplo, algumas faculdades de medicina têm feito uso desse método, fazendo com que o aluno ele aprenda através de problemas, de situações. No nosso caso específico aqui do EAD, a gente tem essa questão do PBL, digamos, com, por exemplo, os casos clínicos, né? Eu, por exemplo, sou um estudante de curso de saúde, e sim, nós vemos muitos casos clínicos, né, muitos estudos de caso, onde a partir desse problema, desses pressupostos, a gente vai atrás dessa resolução e de aprender, né, com os casos, digamos assim. Pode passar, por favor. O objetivo desse nosso trabalho metodologias ativas que pudessem, né, impactar positivamente, né, especificamente esse aluno, né, esse profissional aí que é oriundo, né, do ensino à distância, né, que é o nosso caso aqui. Pode passar, por favor. Com relação à metodologia, né, a nossa base de dados daqui do projeto como um todo foi o Google Acadêmico, né, a gente usou palavras-chave para poder fazer essa pesquisa, a gente usou especificamente metodologias ativas de ensino, ensino à distância, formas, porque elas são usadas de maneira diferente. Por exemplo, tem gente que só fala ensino à distância e tem gente que só fala EAD. Então, a gente colocou das duas formas para poder, de repente, surgirem mais artigos, né, para a gente poder fazer essa pesquisa.
Também usamos curso superior, porque gostaríamos, né, falamos especificamente, né, do ensino superior, e formação profissional, né, que é o nosso tema, assim, digamos. Fizemos a seleção dos artigos, foram artigos em língua portuguesa, os anos foram entre 2017 e 2021, né, fizemos essa análise qualitativa, especificamente de 4 artigos que estarão aí nas referências para quem quiser depois poder dar uma olhada, enfim, procurar saber um pouco mais. Tá bom? Pode passar, por favor. Agora, meu colega Igor, ele vai falar um pouco para vocês do que a gente achou a respeito dos resultados. Boa noite a todos. Estão me escutando bem? Está travando um pouquinho aqui. Boa noite novamente. Como Beatriz falou, metodologia ativa seria a atividade em si do estudante. O professor sai do patamar de ensinar para poder ajudar o aluno a aprender. Seria um conteúdo diferente. Como Paulo Freire dizia, não podemos ver o discente somente como um jarro vazio, e sim como um ser humano com vários problemas em torno dele, no seu próprio mundo, e trabalhar nessas problemáticas. Desculpa, eu estou um pouco nervoso. Enfim, nos artigos que a gente verificou, todos eles foram de revisão de literatura, e justamente para a gente pegar uma gama maior de conhecimento, por se tratar de um assunto que é bastante difundido hoje e utilizado, porém ele já vem de décadas atrás. Apareceu a metodologia ativa basicamente no final do século XIX, ou seja, é uma ideia muito antiga, já está aí há um bom tempo. Alguns autores falam que a educação por si só ela evolui, que é o que está acontecendo hoje. A metodologia ativa está entrando, não só nos cursos presenciais, como principalmente nos cursos de EAD. Por que principalmente nos cursos de EAD? A metodologia ativa tem uma flexibilidade muito grande com as TICs, que são as tecnologias da informação e comunicação, que a gente precisa ativamente delas para poder fazer o ensino EAD como ele é hoje, ter essa comunicação, ter essa abertura para o conhecimento e uma certa possibilidade de autonomia. Não seria uma autonomia fixa, não seria uma autonomia certa, é uma possibilidade de autonomia, porque alguns estudos também apontam, nas revisões que a gente verificou, apontam que o aluno EAD, ele entra no AVA, nas datas corretas, faz os seus exercícios, mas após essas datas em específico, há uma pequena ausência, há uma ausência nisso. Então, os autores trazem as metodologias ativas justamente para isso. Como foi comentado, pegando o gancho do grupo anterior, o aluno em si, ele precisa de motivação para o conhecimento. Ele precisa ser desperto, precisa ter curiosidade. E a metodologia ativa tem esse poder de despertar a curiosidade para o conhecimento, de despertar o aluno a buscar. E o professor entraria nessa parte de estar conduzindo toda esse processo, na verdade. Não só o professor, como toda a comunidade escolar ou comunidade acadêmica em si seria muito importante. E pegando o gancho novamente de comunidade acadêmica do outro grupo, tem que ter essa preparação de tecnologias, tanto da informação quanto de comunicação. Tanto o grupo tem que proporcionar meios necessários para chamar a atenção do aluno, quanto o professor deve saber conduzir da maneira mais correta possível, para que o aluno possa ter essa atenção, possa ter esse despertar para o conhecimento, para pesquisar, para ser autônomo realmente. É esse o fundamento da metodologia ativa, e é o que se está vendo hoje. A metodologia ativa em si, ela tem várias técnicas, não só uma, não só duas, não só três. O que a gente viu mais? Gamificação, sala invertida, o PBL, como Beatriz falou, são metodologias ativas que a gente pode citar que vem fazendo um grande impacto, principalmente na educação EAD.
ela citou também os cursos de saúde, que são muito utilizados hoje. Basicamente, eu acredito que só funcione bem por conta da metodologia ativa, da interação. Até mesmo na prática da sala de aula mesmo, tem que ter essa interação, tem que ter uma metodologia ativa, tem que ter o estudante em si tem que estar buscando conhecimento. E aí que entra o professor, e aí que entra a gente. Foi falar no grupo anterior, mais cedo, o que acontece? A IA é uma inteligência, entre aspas, artificial, que ela pega uma gama de informações super rápido. Ela não raciocina em si sobre alguns fatores determinantes, assim como o professor poderia fazer. Por isso que o professor é tão importante. Eu estou tocando nesse assunto agora, porque foi levantado, foge um pouquinho, mas, ao mesmo tempo, está totalmente dentro das TICs e dentro da metodologia ativa e da importância, hoje, do professor na metodologia ativa em si. Não pode ser dispensado de maneira alguma. Mesmo existindo essa autonomia, mesmo existindo toda essa tecnologia que contribui para a autonomia do estudante e busca do conhecimento, o professor é peça-chave para ajudar o aluno a buscar esse entendimento da maneira correta e direcioná-lo, ajudar ele em si a aprender. Prosseguindo, falando um pouco sobre gamificação e formação, na gamificação é utilizado jogos, basicamente, como uma metodologia ativa. Está sendo muito utilizado, principalmente por empresas, e também na formação acadêmica. Eu posso citar, por exemplo, a plataforma PETS, que ela tem 360 milhões de simulações, é um gamer em si, de matemática e ciências, onde o professor pode fazer essas simulações junto com os alunos de várias maneiras possíveis, arrastando determinado item, por exemplo, medindo determinado item, e os alunos vão escolhendo as opções, e aí o sistema direciona para determinados resultados, e explicando esses resultados. É uma maneira ótima, tanto do aluno descobrir em si, como dele aprender. Isso para quem é da área de docência em si, são técnicas que fixam. Está usando áudio, visual e a descoberta. São técnicas que fixam o conhecimento para o aluno em si. Pode passar o slide, por favor. Conclusão. A partir desses artigos, a gente viu que o aprendizado fica mais eficaz, o aprendizado é eficaz pela gama de sentidos em si que a metodologia desperta no aluno para a obtenção do conhecimento, promove a autonomia e senso crítico em si, porque o aluno vai estar, seja na problematização, ou seja na gamificação, por exemplo, o aluno vai estar em contato direto com um problema cotidiano. Ele tem que criar um senso crítico para poder avaliar todo o conteúdo que ele está pesquisando, todo o conteúdo que ele está absorvendo e aplicá-lo naquele problema que está sendo proposto a ele naquele momento, ou que está ao seu redor. Além disso, a própria metodologia ativa causa um senso não só crítico, como também democrático em si para o grupo. A partir do momento que você utiliza, por exemplo, o PBL em um grupo, todos os integrantes vão ter que pensar juntos, absorver conhecimentos diferentes, experiências diferentes, dividi-las para poder chegar a um consenso para resolver determinado problema. É uma técnica que, além de tudo, aumenta essa questão democrática, faz que a gente consiga trabalhar um com o outro em equipe. A gente viu isso muito, acho que nesse trabalho, a questão de trabalhar em equipe, mesmo à distância, respeitando as ideias um do outro,
Claro que eu acho que todos os grupos tiveram seus problemas, a gente também teve, foi complicado, mas conseguimos vencer através dessa discussão democrática. Retorna, por favor, Vitor. Obrigado. E são flexíveis. As metodologias ativas são flexíveis com as TICs, com as tecnologias de informação e comunicação, bem como são flexíveis entre si. Há alguns estudos que não se utiliza só uma metodologia ativa, se utiliza mais de uma. Eu posso dar um exemplo de um curso que eu faço, às vezes, alguns cursos que eu faço, às vezes, no UnaSUS. Eles utilizam a gamificação, utilizam o PBL em si e algumas outras técnicas em conjunto para levar o aluno a um aprendizado melhor. Além de tudo, a gente se avalia, tem a avaliação própria para conseguir o certificado e a avaliação do conteúdo e da instituição em si. Isso traz uma clareza maior, isso traz uma avaliação para a própria comunidade acadêmica maior do curso e atualizar mais sempre. Pode passar, Vitor, por favor. E amplia as possibilidades de aprendizagem. Abre um leque infinito. A partir do momento que o discente cria autonomia para poder pesquisar, para poder correr atrás, ele não fica preso às correntes dos assuntos formativos determinados pela instituição. Ele tem autonomia para buscar e se aprofundar em todos os assuntos que ele verificar a necessidade em seu cotidiano para resolver aqueles problemas. As referências estão aí dispostas para vocês. A gente, como Beatriz falou, temos 4 referências para concluir o trabalho da gente. De antemão, já agradecemos também a professora Ana Roseli, a Vitor, a Viviane e a toda a coordenação do PIC. E a vocês que estão assistindo a gente, muito obrigado e foi um prazer trabalhar com vocês. E assim, só uma coisa, eu e Igor, a gente foi a prova que o EAD dá certo, porque a gente mora na mesma cidade. Verdade. E foi tudo De feito... trabalho, isso, de tempo. E a gente conseguiu fazer, né, mesmo sem se encontrar pessoalmente, né? E fluiu e, graças a Deus, deu tudo certo. É isso.